O mercado mudou, amadureceu. O cliente não busca apenas só preço, eles agora querem uma experiência. E se tem um mercado que viveu uma verdadeira revolução nos últimos 10 anos, é o de estética masculina. E as barbearias hoje em dia entregam muito mais do que simplesmente um corte de cabelo legal e uma barba bem feita. Por isso, hoje a gente recebe aqui no fim das contas Ítalo Veloso, fundador e CEO da Fígaro Barbearia, para a gente falar sobre esse mercado de estética masculina, sobre as mudanças e também para falar sobre essa trajetória dele no empreendedorismo à frente da Fígaro Barbearia. Ítalo, seja muito bem-vindo ao Do Fim das Contas. Obrigado, Alexandre. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui com você, poder aqui contribuir de alguma forma aí. Legal. Ítalo, fala para a gente, primeiramente, como foi que começou a sua trajetória no empreendedorismo? A partir de que momento você percebeu que era legal seguir esse caminho? A gente tem uma família empreendedora, né? Meu pai, ele já teve vários negócios, já abriu restaurante, já teve concessionária de carro, já trabalhou. Ele tem uma construtora, que é o negócio dele, é o sonho dele. E minha mãe, ela era bancária e saiu do banco para empreender, né, ela foi abriu um espaço, aproveitou um pequeno espaço de uma tia para poder abrir o negócio que ela gostava de fazer, que era dar banho de lua, e dali ela construiu o nosso império, né, o império que a gente tem lá em casa, né, na família, onde sustentou nossa família e a gente cresceu em volta desse negócio. E graças a Deus, a gente eu e minha irmã conseguimos aí, através disso, ter esse vínculo com o empreendedorismo, né. Eh, quando desculpa aí, eu fui Não, pode seguir. Quando foi que você então, você na juventude ainda chegou a trabalhar com outras coisas, não é? quando eu saí do colégio, né, da escola ali, do ensino médio, aí eu já comecei a trabalhar, né, fui trabalhar com design gráfico, né, trabalhei junto, assim, numa agência. Depois eu fui trabalhar com revenda de moto, tentei, me aventurar aí com imobiliária, tentando, ser corretor de imóveis, mas não foi muito minha praia, era uma coisa difícil, até porque eu era muito novo, não tinha muita, contato e tudo, né, porque precisa de muito relacionamento para fazer um negócio legal disso. E aí eu fui morar fora, passei um ano morando na Espanha. E de lá eu trouxe algumas ideias e tudo para Fortaleza, né. Quando eu já voltei com essa intenção, eu já estava da faculdade já trabalhando, pensando em administração, né, foi o que eu resolvi fazer, pensando em cuidar, sabia que tinha um negócio da família que eu ia ter que cuidar algum dia, mas não sabia que eu ia voltar já com essa situação. E quando eu voltei, apareceu essa oportunidade do mercado masculino. Porque a gente tinha lá o salão, a Mulher Cheirosa, onde a gente atendia exclusivamente mulheres. E tinha uma demanda retraída ali dos maridos, dos filhos, dos pais, Da outra e metade inteira do a mercado, não é? outra metade inteira do mercado, Porque exatamente. a gente estava até conversando sobre isso aqui antes, até 10 anos atrás, 12 anos atrás, o homem que queria cortar o cabelo, ele entrava num salão de beleza, todo feito e pensado para as mulheres e normalmente tinha uma mulher que cortava também o cabelo dos homens, né, e Isso. você ficava ali cercado de outras mulheres, né, cercado de mulheres cortando ali o seu cabelo, não existia essa experiência pensada para o homem, que essa é a grande mudança, né. Algumas barbearias que existiam na época eram você tinha lá no centro algumas barbearias bem Tradicionais. tradicionais e tal. Que eram até bacanas, assim, mas era aquele negócio, né, tipo, muito, zero Simples, experiência, bem simples, era bem pé no chão. Você entrava lá, cortava o cabelo mesmo, passava a tesoura e saía fora, né. R$ 10 e pronto. Dava o caldo, né, ainda tinha essa história. É, ainda tinha o caldo. Aí a gente resolveu, abrir esse espaço para o homem, né. A ideia inicial era: "Não, vamos encaixar aqui dentro do espaço da Mulher Cheirosa aqui, um espaço para o homem e tudo", e estava indo muito nessa linha. Mas eu estava fazendo meu projeto de conclusão de curso,
E aí eu resolvi ponderar lá e disse: "Rapaz, eu acho que não compensa, eu acho que não é interessante a gente abrir junto da Mulher Cheirosa, vai perder todo o conceito dela, vai perder toda a identidade, e eu acho que a gente pode ter um outro negócio que pode andar até paralelo, que pode andar só, né, pode ter seu avanço ali, seu crescimento, e um não vai impedir o outro, não vai ficar, um amarrado à situação do outro e tudo". E aí a gente discutiu um pouco sobre isso, teve algumas, eh dúvidas, né, e tudo, mas apareceu uma oportunidade. A gente tinha uma loja que era uma casa, né, que era em frente à nossa loja, e ela estava aberta lá para locação, então eu: "Rapaz, vamos entrar aqui com outra proposta", a gente já entra em frente, aí consegue separar a loja, ao mesmo tempo consegue unificar e aproveitar o cliente, né, o cliente que ia deixar exposto já podia descer e ir para o outro lado, né, Um ia para o lado da rua, outro ia para o outro lado outro da lado da rua. Exatamente. de E qualquer aí forma a gestão também ficava perto, né, não era tão isso, difícil. isso. Exatamente. Então, foi muito bom, porque isso em 2010, né, a gente tá falando aí de 15 anos atrás, não se tinha esse conceito, essa ideia de um salão, de um espaço, voltado para o homem, né. E a gente trouxe toda essa ideia do salão feminino, né, da clínica de estética lá para o homem. Então a gente não trouxe só corte e barba, né, a gente trouxe o corte, a barba, a unha, a depilação, a limpeza de pele, a massagem, podologia. Então a gente começou com mais de 100 serviços já no nosso menu. Eh, Foi uma coisa bacana, a gente trouxe produtos de grandes marcas, né, tipo, eh eh, marcas internacionais, da L'Oréal, enfim, que a gente conseguiu agregar. Hoje a gente já tem nossa linha própria, né, que é muito bacana, foi uma coisa que foi muito bem desenhada, então, já tem alguns anos, né, já mais de 8 anos aí que a gente está com a linha própria, muito interessante. E essa entrada no mercado, ela foi difícil, porque exatamente o homem não estava acostumado a ter esse espaço. As mulheres olhavam com cuidado, né, queriam estar lá do lado, Exato. tinham ciúmes, né. Que é que tem nessa barbearia? O que é que vocês estão indo lá fazer toda semana? Que faz tanto homem reunido assim, né. Ah, né. Tem alguma coisa errada. Aí, a gente deixou o espaço, né, diferente da mulher cheirosa, onde o homem não tinha acesso lá dentro, até porque tinha muita limitação em relação ao conforto da mulher, né, às vezes ela estava ali de saia, aí levanta a perna para poder fazer um pedicure, um spa e tal, circulava depois do banho com roupão, né, então ali a gente sempre teve essa privacidade e tal. Então tinha um espaço só na recepção ali onde o homem ficava. Na Fígaro a gente já teve essa outra ideia, de não, uma mulher que ela pode entrar aqui e se sentir em casa, né, a casa é dos homens, mas ela pode se sentir bem aqui, porque ela tem que exatamente validar. Né, entrava nessa questão da validação do mercado, ela entender que de fato aquele espaço era um espaço profissional, era um espaço que realmente trazia um cuidado para o marido dela, que elas queriam, porque muitas vezes elas levavam o homem e queriam: "Não, minha cabeleireira, eu queria que você fizesse o cabelo do meu marido, né, eu queria que a depiladora depilasse o marido". E a gente conseguiu, ligar isso aí tudo dentro da Figaro. Até porque vocês estavam desbravando um mercado novo na época que se hoje em dia a gente fala de uma barbearia em cada esquina em Fortaleza, naquela época era esse cenário que já descrevemos aqui. Eram os homens indo nos salões de beleza femininos, não existiam, espaços assim. Então vocês estavam realmente fazendo algo novo para o mercado. É, foi bem difícil, assim, o Hum, começo foi aventura mesmo, né, hum. a gente penou aí no primeiro ano para poder fazer, mas foi uma coisa rápida. O mercado entendeu rápido o fluxo, né, a ideia, e de 2010 até 2014 a gente estava muito bem sozinho no mercado, mas aí veio o boom de barbearia. É Uhum. esses booms que vem acontecendo de lá pra cá, né, de açaí, de, Paleta mexicana, farmácia, paleta mexicana, aí agora pet shop. cada vez tá aumentando o Aham, tamanho dos negócios, né. aham. Começou com os negocinho pequeno, depois agora estamos só coisa grande, mas enfim.
Teve esse boom aí da barbearia em 2014, foi onde cresceu muito. De 2014 até 2018, assim, estava um atrás do outro, assim. Me fala como é que vocês lidam então com essa concorrência, com esse mercado tão forte e com como a gente falou, com uma barbearia em cada esquina hoje. Quando começou, você se assusta um pouco, né. A gente estava ainda, por mais que tinha crescido bem, estava o negócio, mas ainda estava se estabilizando ali, entendendo como é que funcionava e tal. E essa abertura de novas barbearias, por um lado, tinha essa questão da concorrência, mas quando você aumenta a concorrência, por outro lado, você aumenta demanda, né. Você tem mais oferta porque tá gerando, tá criando demanda. Então, botar profissionais no mercado foi uma coisa muito bacana. Em muitas barbearias hoje, como eu tinha me falado, vieram de barbeiros que trabalharam comigo, né, barbeiros que eu tenho orgulho de ver que ele tá ali crescendo, que ele fez o negócio dele e que funcionou e que deu certo. Alguns mudaram, né, foram, voltaram, né, outros estão em outras barbearias, mas que eu vejo, quando eu vejo os barbeiros que trabalharam comigo e que têm sucesso e que conseguiram construir algo, é muito, muito bacana. E nesse tempo a gente conseguiu botar muita gente boa no mercado, treinar muita gente, e assim, é muito interessante você ser essa referência, você ter esse vínculo, porque eu tenho muito de contato com os caras e tudo, ainda hoje em dia, pra de dúvida, uma coisa muito bacana do mercado de barbearia, desse mercado masculino, é o relacionamento entre as empresas, né, a gente entre empresas e os profissionais, enfim, a gente se fala bastante, a gente tem um contato, assim, uma parceria, né, de tirar dúvida, de participar junto em algum congresso, algum evento, de trazer profissionais de fora para poder dar treinamento para todo mundo. Isso é muito, muito interessante no nosso mercado. Me diz uma coisa, o que o homem busca no momento em que ele entra pela porta da barbearia? Hoje, na Fígaro, né, a busca do homem é relaxar. Ele quer ter um momento para ele, né. Não é simplesmente como você comentou há pouco aqui, né, fazer o corte bacana e tal. Eh, Hoje tem alguns produtos diferentes, né, de entrega, alguns serviços de entrega diferente, como o visagismo, que está muito bem. Tem um mercado crescendo muito, que é o de prótese capilar, né, muito bom lá fora. Aqui em Fortaleza ainda tem uma demanda, Reprimida. reprimida ali, o pessoal ainda tem um pouco de preconceito, mas é um mercado muito bom. E a gente lá na Fígaro agora também tá com a depilação a laser, que é um mercado bem interessante também. Então o homem ele busca um Ele momento para ele ele. quer um momento pra ele. Ele vai lá fazer a barba, mas ele não tá preocupado em deixar a barba muito perfeita. O que ele quer é poder fazer a barba tranquilo, né, é poder tirar um tempo ali pra poder na barbearia a gente tem um espaço lá onde eles sentam pra poder fazer negócio, tomar um café, né, discutir ali alguma coisa, ele sabe que ele pode encontrar alguém ali e Fazer um fazer um network. network, né. Às vezes, normalmente, já é alguém do mesmo ciclo ali, então ele encontra, já conversa alguma coisa e tal, é muito bacana. E como é que o para onde que você enxerga que esse mercado está indo agora? Você falou aí da questão da prótese, né, de produtos exclusivos, e também ao longo desses últimos 10 anos, esses produtos eles ficaram cada vez mais exclusivos e mais pensado para os homens. Se antes existiam algumas marcas de espumas de barbear, hoje em dia já existem espumas, cremes, mousses, shampoos também existe e diversos De pele. produtos de pele que foram criados voltados para o homem. Me fala um pouco desse surgimento dessas marcas e desses produtos no mercado. É, o mercado ele até eu acho que o acesso, né, aos fornecedores e tudo, abriu muito, né, essa questão da internet aí, depois da pandemia então, que todo mundo tudo é online, então você tem acesso a todo canto. Teve muita divulgação de fornecedores e tal, e tem muita gente boa que entrega produtos de realmente muita qualidade no mercado.
essas necessidades que foram surgindo, né, do próprio cliente, né, que chega e fala lá: "Mas tô sentindo alguma coisa aqui no na minha cabeça, uma coceira, tô, tô com a roupa aqui ficando branquinha aqui, quero tirar aqui". Então, essas dores do homem, que são totalmente diferentes das dores das mulheres, né, foram ser escutadas e foi havendo um trabalho para isso, né. A depilação mesmo masculina também é um outro ponto que, tipo, são produtos diferentes para serem feitos, porque o pelo é diferente, né, o pelo mais grosso, né, uma quantidade muito maior. Eh O homem é um pouco mais sensível à dor, é né. muito mais a é muito mais sensível. A questão da massagem, que aí a gente já gosta de um pouco mais de pressão e tal, então teve algumas técnicas voltadas aí para isso. A unha, que é um serviço diferente da mulher, tem a questão do esmalte, né, que consegue ali, eh, que tem ele no do masculino ele não tem o esmalte para poder tirar alguma imperfeição da unha, digamos assim, né, ele tem ali mas alguns serviços da mulher também estão sendo adaptados para o homem, né. Hum. Tem alguns homens já que já, tipo, estão fazendo uma blindagem gel na unha para poder a unha ficar ali mais tempo feita, né. Já tem alguns serviços, assim, diferentes que a gente não esperava, não imaginava, mas a gente vai vendo demanda que vai surgindo. Essa questão do visagismo é uma coisa muito antiga no mercado feminino, por exemplo, mas que não era tão explorada. E o homem conseguiu, divulgar isso de uma forma tão grande que virou um novo mercado. Então, o visagismo dentro das barbearias hoje, ele já é um dos serviços mais, procurados. É muito bacana essa questão, assim, da evolução dos serviços, das demandas que vêm do próprio cliente, né. Legal. Eu quero saber daqui a pouco qual é mais ou menos o ticket médio do homem lá na barbearia. Mas antes disso, chegou a hora da gente falar sobre os microempreendedores individuais, eles que compõem uma parcela fundamental do PIB nacional e eles que movimentam bastante a nossa economia. Então é hora da gente conhecer mais um trabalho de um microempreendedor individual daqui do Ceará. É hora do nosso quadro Olha o MEI. Olá, sou Marcos David, tenho 23 anos e sou proprietário da Uso Mais Sereia. A Uso Mais Sereia nasceu logo após que eu decidi sair do CLT, para mudar de rotina mesmo, porque eu trabalhava pela parte da noite. Eu já pensava em ter uma loja de acessórios, só que eu não pensava em produzi-los. No dia 20 pro dia 28 ali, eu fui começando a ver uns vídeos de gente produzindo e eu me interessei muito. Falei, vou tentar. Assim, sem saber mesmo, sabia só o básico, eu fui comprar e comecei a produzir. E desde então, era toda noite produzindo, abri a loja, vendi o primeiro bracelete desde o começo também, já abri a loja assim, antes de produzir, porque era uma coisa que já estava certa na minha cabeça, não, quero isso aqui. Então eu comecei a produzir, postei o primeiro, vendi o segundo, e assim fui, postando minha cara todos os dias também no Instagram. Comecei a ir para exposições também. Hoje em dia tem uma exposição fixa aqui no Parque Raquel de Queiroz. E hoje em dia estamos com quase 5.000 seguidores. Fico muito feliz porque é um trabalho feito à mão, com muito amor. Eu faço personalizado de acordo com o gosto do cliente. Então é uma coisa realmente ali que é do seu jeitinho. É uma coisa muito especial porque além de ser uma criação minha junto com o cliente, é uma coisa que vai ser com a sua personalidade, com a sua vibe. E isso é muito importante para mim por conseguir entregar isso para cada um deles, né? E eu produzo os braceletes, produzo colares, né, choker, os anéis também, inclusive esses anéis que eu estou usando é da loja. E eu gosto de empreender por conta da rotina que eu tenho hoje em dia também, né? Além de fazer os meus horários, porque eu saí do CLT justamente por conta da rotina. Então, hoje em dia eu faço meus horários, faço minhas exposições também. E eu tenho essa liberdade, né? A minha liberdade que eu também quero, que eu procurava também, justamente quando eu saí do CLT. E eu gosto muito por conta disso. Mas também tem a parte difícil, né? Que nem todo dia é dia. Tem dias que vão chover, tem dias que a gente vai ter que voltar sem vender nada. E sempre a gente tem que agradecer a Deus, independente de tudo. Sempre ser grato, porque no outro dia, talvez, depois de 3 dias, ele vai abençoar mais ainda.
E daqui a alguns anos, ou logo em breve, né, pretendo ter minhas lojas presenciais. Como eu falei, eu tenho só loja online e a exposição fixa aqui no Raquel de Queiroz. Então quero ter minhas lojas na praia, no centro. Eu quero expandir de uma forma muito boa e que eu consiga dar conta de tudo junto com as pessoas que vão vir junto comigo, né? No fim das contas, empreender é um grande desafio, mas a gente faz acontecer. É isso daí, esse é nosso quadro Olha o Meio, mostrando sempre histórias inspiradoras de quem está lá no comecinho, mas que com certeza vai chegar longe. Com certeza vai, né? Começando devagarzinho e prosperando. Qual a dica que você daria para esses microempreendedores individuais que estão aí na batalha? Alexandre, cara, sem dúvida, o MEI foi um caminho muito bem desenhado. Eu acho que foi uma porta de entrada para muita gente empreender. E eu sou suspeito de falar, eu trabalho com muitos MEIs. Os barbeiros, as manicures, os depiladores, são todos MEIs. Esses prestadores de serviço que trabalham com a gente, desde 2016 teve uma lei do salão parceiro, onde legalizou tudo isso, né, e foi muito importante para as empresas, mas também para eles, porque, hoje, né, eles conseguem ter aquela renda totalmente declarada, tudo certo, né, conseguem estar crescendo aí, tem alguns profissionais já saindo do MEI, porque estão crescendo bem e tudo. Alguns decidem abrir o seu próprio negócio, como eu já comentei de alguns parceiros meus que viraram empresários, e, eu estou muito feliz, inclusive apostando aí e torcendo para que essas mudanças na lei aí dos valores, né, arrecadados aí pelo MEI, que possa ter esse aumento aí do teto e tal, porque é preciso incentivar o brasileiro a empreender. E eu acho que essa porta de entrada é sensacional. E é interessante porque a relação do, digamos assim, do proprietário do salão de beleza com as pessoas que trabalham no salão, não é aquela relação formal, digamos assim, que a gente conhece de uma empresa em que existe um empresário e existem os funcionários. Acaba que nos salões de beleza, como um todo, eles são parceiros, né? Cada qual, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, são parceiros que ocupam aquele espaço ali dentro do salão. Me fala um pouco sobre essa parceria que existe aí, a importância dessa parceria com os barbeiros, com os cabeleireiros, com os outros profissionais. O mercado ele foi, acontecendo isso exatamente devido aos custos de ter, né, um profissional ali, CLT. Algumas barbearias, alguns salões, enfim, trabalham ainda com algumas funções em CLT, mas, a migração aconteceu exatamente por isso, porque ela era essa relação seletista, ela era muito, eh eh, voltada somente para a questão fiscal, mas a relação em si, ela não existia dessa forma. O profissional, ele tinha total liberdade para escolher o que que ele ia fazer ou não, como ele ia agir com o cliente, a agenda dele, se ele ia trabalhar só no final de semana. Tinha muitos profissionais que já tinham um certo, nível eh eh, de demanda, né, de clientes e tal, específicos e tudo, que já tinham um estrelismo ali, e que conseguiam ter essa seleção, né, de trabalhar tais horários e tudo. Então, eh essa relação de parceria, ela já existe há muito tempo. O que aconteceu foi a formalização disso, e o que é muito bom é que hoje em dia, ficou muito claro para todo mundo que de fato é, né. Eles, têm essa situação de eles hoje dão mais dicas, eles se postam mais dentro do negócio para ajudar. Porque antes eles achavam que era uma obrigação, a empresa tinha aquela coisa pelo formato que era desenhado, né, eles sentiam isso. Eles achavam: "Não, eu sou funcionário, eu tenho que", e depois eles falaram: "Não, pô, eu tenho que ajudar isso aqui a crescer para porque eu poder desenvolver", então eles começaram a ter uma outra mentalidade de empreendedor, Hum. né. Cada um se torna um Isso. empreendedor dentro do negócio. Agora a gente estava falando aqui antes, eu quero saber, você falou de tantos serviços que os homens consomem hoje em dia, qual o ticket médio hoje do homem que entra lá na sua barbearia? Na Fígaro, o nosso ticket médio está em R$230, por volta disso. O É que um é ticket uma evolução
considerável para homens que antigamente pagavam R$ 10 para cortar o cabelo e ganhar um caldo, né. É uma evolução bem grande. Como eu te disse, lá na nossa loja a gente tem muitos serviços, né, então, o cliente não fica voltado somente ao corte e barba. E aí com essa agregação aí de outros serviços e de produtos que ele leva junto ali, né, quando ele vai fazer o corte, ele já vê o cabelo dele, já vê, o produto ideal para aquele tipo de cabelo, coisa que a gente estava falando aqui há pouco, né, que, não existia, que só era pegava qualquer sabão neutro lá e lavava a cabeça Era antes. normalmente um shampoo de caspa, né. É, já resolvia tudo, né, para todo tipo de cabelo. E aí hoje não, a gente já tem ali o cabelo mais poroso, o cabelo mais liso, o cabelo mais, ondulado, enfim, tem tipo de produto para cada coisa, né, tem as ceras para poder manter o cabelo arrumado, seu cabelo aí que é todo bem cuidado, Eu então gosto de gel, o meu é gel. é gel, né. É, Pois é, dos tradicionais aqui do gel. mas eu gosto muito desse estilo de cabelo aí. Legal. E é isso, assim, conseguiu aumentar bem, assim. Agora, você hoje em dia também já diversificou um pouco, as suas atividades, né. Me fala um pouco das suas outras empresas que você empreende fora da Fígaro. É, no decorrer desse tempo a gente foi vendo oportunidades, né, eu tenho alguns amigos aí que também empreendem e tal, e conversando com eles a gente acabou fechando algumas outras oportunidades, né. Inicialmente por coincidência, um amigo comprou um terreno próximo de um que eu tinha, e quando eu soube, a gente já achei estranho, quando eu fui visitar com ele, eu disse: "Mas tá indo pra minha fazenda, né". Aí ele pegou e disse: "Não, cara, eu falei, mas vamos será que deu alguma coisa? Será que o cara vendeu alguma coisa errada aqui? Vamos olhar". E a gente acabou, chegando lá e, pô, é meu vizinho, muita coincidência. E isso eu peguei e disse: "Pô, eu tenho a fazenda aqui, mas ela não gera nada, ela tá parada". E ele pegou e disse: "Cara, eu tenho que fazer alguma coisa também". Eu comprei com a intenção de fazer alguma coisa aqui. E a gente se juntou para poder, iniciar aí um trabalho com a fazenda. Nesse meio tempo, ele foi fazendo algumas coisas, eu fui e investi um pouco na parte de energias renováveis, né. Então na fazenda eu tenho essa parte de energias renováveis, que a gente abriu a empresa também, que é a solar. E aí depois que eu abri, ele foi fazendo os outras coisas lá, reformando, que ele tinha acabado de comprar, foi ajeitar algumas coisas. E aí nesse meio tempo a gente conversou e a gente resolveu abrir, com um outro amigo, né, que a gente convidou, que também fazia parte ali, uma terceira, empresa, né. A fazenda ela é a gente é vizinho, mas tem uma fazenda no meio. E aí a gente chamou esse outro colega e ele comprou a fazenda de baixo, comprou junto com a gente, né, nós 3 compramos. Então a gente fez juntou as fazendas e fez um nu. E aí lá a gente está investindo aí no agronegócio, né, a gente está iniciando, né, estamos aprendendo muito, levando muita porrada ainda, mas a gente está com muita intenção, assim, é um negócio que o Brasil é forte, né, a gente sabe que o agronegócio hoje sustenta o Brasil, e a gente acredita muito nesse negócio, né. E a gente está muito interessado e querendo ver esses frutos aí em alguns anos aí, porque não é uma coisa do dia para a noite, é uma coisa de um prazo bacana, mas, tá sendo bem interessante Você acha interessante essa diversificação? Você acha importante o empresário ele não colocar todas as moedas num cesto só? eu acho, eu acho. E assim, eh, a Fígaro para mim é é meu filho, né, tipo, é a minha princesa ali. Mas a gente quer investir nela e fazer crescer, é a marca que a gente criou e tudo, e é uma marca, né. O agro é uma commodity, né, então ele não te traz uma situação dessa, para mim eu consigo ver muito isso, assim, eu acho que é difícil de você conciliar 2 ou mais marcas, né, lógico, depois que você fica muito grande, aí você vai ter outros braços para conduzir isso. Mas para mim eu vejo como uma saída ali, a gente não tem como a gente, eh eh, eu
estudei, né, a parte financeira bastante, assim, economia e tudo, e é importante você estar com investimento, né. Aí, você pensando no futuro, você tem que ter algumas fontes de renda ali e tal, tem momentos de mercado, né, e eu acho que só investir no mercado, né, tradicional, ações, renda fixa e tal, não é tão produtivo como gerar alguma coisa, né, como, ter um negócio em si. Então, é bom, a gente trabalha, consegue ter alguma uma renda ali, a gente tem que saber alocar ela de alguma forma, não pode deixar ela parada, então entra aí nesse minha ideia de investimento. Legal. A gente falou bastante aqui sobre a questão da experiência masculina, do crescimento do mercado masculino, tanto de produtos quanto de serviços, desse boom de barbearias que surgiu nos últimos anos, mas você também está à frente hoje da mulher cheirosa. Então você está à frente desses dois negócios que, apesar de parecidos, são bem diferentes no que diz respeito à experiência. Qual a experiência que a mulher busca quando entra no salão de beleza? Então, a mulher quer um bem-estar, mas ela quer sair ali com mais autoestima, né. Eu acho que ela tem essa não é necessidade, mas é essa vontade de se sentir bem, de se achar mais bonita, de se, né, tipo, Ela é mais exigente em relação ao exigente. Isso resultado. é isso é eu acho que o homem, como eu tô falando, ele quer o momento pra ele, ele tá buscando alguma coisa talvez até mais interna, né, e a mulher já tem ali que transbordar isso pra fora. Eh, eu fico na gestão, né, dos negócios desde 2013, a gente estava ali com 3 anos de Fígaro, estava tudo dando certo na Fígaro e minha mãe me convidou para poder assumir a Mulher Cheirosa também. Eh, no grupo, né, dentro ali das empresas, eu fico muito na parte administrativa e tal, né. A gente tem gestoras nas operações da Mulher Cheirosa, porque desde o começo, quando eu me formei e tudo, eu não quis entrar na Mulher Cheirosa, porque eu disse: "Como é que eu vou cuidar disso aqui? Eu não tenho como circular dentro do salão, eu não me sinto bem dentro do salão, né, tipo, como é que eu vou ficar lá circulando, vendo as mulheres, ficar com vergonha, olhando para um lado e para o outro, tendo que disfarçar e tal?". Então, na loja mesmo ali, eu pouco ando, né, eu não tem minha mãe e minha irmã que elas ficam nas lojas, elas sempre vão e tudo, mas a questão da gestão é muito interessante, porque quando eu vou conversar, quando a gente tem as reuniões de resultado, quando a gente tem ali algumas, ideias de marketing e tudo, eu fico participando e vendo essas situações, né, entendendo o que é o mercado lá delas e tal. E é muito interessante as diferenças, assim, até mesmo nas discussões que a gerente da Fígaro também participa junto com as gerentes da Mulher Cheirosa, né, a gente meio que já unificou o negócio, e aí é interessante quando tem essas trocas, porque a gente vê o quanto é diferente as necessidades do homem e da mulher. Me fala um pouco, em números, qual o tamanho da Fígaro e desse conglomerado que vocês já possuem hoje entre Fígaro, Mulher Cheirosa. São quantos profissionais, quantos atendimentos, só para a gente poder quantificar um pouco e compreender qual o tamanho dessas empresas juntas. Hoje, tudo junto, a gente deve ter por volta de 300 funcionários, né. Funcionários não, colaboradores, porque como eu te falei, a gente tem aí alguns parceiros, a grande maioria, né. Hoje a gente tem funcionário, deve ter 70 e dos 230 aí parceiros. Eh, a gente isso contando com o escritório, né, com todas as lojas. Hoje são 4 lojas, a gente chegou a abrir outras unidades e tudo, mas a gente teve que, durante a pandemia, dar um passo para trás, se reestruturar. E agora a gente está voltando a crescer, estamos com algumas propostas aí de expansão, algumas ideias de expansão, muito bacana, a gente está apostando, se Deus quiser, esse novo ano aí a gente vai conseguir fazer isso, apesar de todas as dificuldades do mercado, a gente está trabalhando muito para que aconteça, né. A gente não pode desistir, a gente tem que enfrentar. Eh, a gente vem num crescimento aí muito bacana nesses últimos anos. Esse ano nossa meta de faturamento
está em 25 milhões, né, no grupo. É um faturamento bacana, expressivo. A gente sabe que dá para correr aí ainda um bocado, mas, estamos bem aí, não sei o que Tá crescendo, isso é o que tá importa. crescendo. Legal. Vamos dar uma pausazinha aqui mais na nossa entrevista, daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais, porque chegou a hora do nosso quadro Dica de Ouro, essa dica importante, sempre muito preciosa para você que está empreendendo. E quem vai dar a dica de ouro de hoje vai ser a Mayra Té, que é diretora da CDL Fortaleza e presidente da CDL Jovem. Mayra Té, qual a sua dica de ouro? Quem aqui não deixou de realizar algo por não conhecer? O que nos diz a Bíblia acerca do conhecimento? Lá em Provérbios 18:15 diz: O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Então, aquele que busca o conhecimento, que busca a ciência, ele é equiparado a uma pessoa sábia. Para quem empreende, compreendemos que sempre há uma maneira de se fazer melhor. Sempre existe uma melhoria contínua e para isso eu preciso conhecer. Como? Estando ao lado de outros empresários, trocando ideias, sabendo o que está acontecendo fora, viajando, ganhando esse repertório. Então, a minha dica de ouro é: tenha um coração sábio, busque conhecimento e tenha humildade para sempre reconhecer que vai ser possível fazer sempre mais e melhor. Essa foi a dica de ouro da Mayra Té. E eu quero saber então, Ítalo, qual a sua dica de ouro para os empreendedores? Eu acho que a dica hoje que eu vejo como mais importante é começar pequeno. Comece o que você não conhece, tipo, comece pequeno, dê um passo de cada vez. Às vezes a gente vê oportunidades muito bacanas e se anima demais e faz mais do que o que a gente deveria fazer. E às vezes é o investimento da vida, né, você saiu ali às vezes de um tempo de um trabalho, pegou todo o que você ganhou naquele período e bota num negócio só, né, o que é muito arriscado. Então, eu acho que começa pequeno, faz testes, né, sente o mercado, sente o cliente, sente a equipe, entende se é aquilo mesmo que você imaginou, porque às vezes você vai com um negócio acreditando que é tudo que você imaginava que era seu sonho, e quando você tá ali no meio, não gostei muito, não era muito isso, e agora o que é que eu faço, né. Então, a minha dica é essa, vai com calma, vai sentindo e deixa acontecer, porque se você fizer as coisas bem feitas, se você se planejar bem, vai acontecer na hora certa. E o que você espera para os próximos anos nos seus negócios? O que está aí no teu plano em relação a Fígaro, em relação à Mulher Cheirosa, em relação a também esses outros negócios que você tem no ramo da energia, no ramo do agropecuário? O que você pensa para o seu futuro? É crescer cada vez mais ou pensa em chegar no momento de dizer, não, agora daqui para frente eu vou curtir? Não, é assim, a gente, né, vai parar um momento, a gente para, né, mas os negócios eles são feitos para se perpetuarem. Então a ideia é que os negócios continuem crescendo sim, eu tenho uma filha de 3 anos, que é o amor da vida, e que a gente quer que ela tenha ali alguma, né, se não entrar dentro do meio, mas que ela tenha um futuro, uma previsão e tal. Então a gente quer que o negócio cresça para poder, né, conseguir ele para poder sustentar. Quando era um negócio só para minha mãe era uma coisa, para poder conseguir sustentar a família ele teve que crescer, porque senão não sustentava. E e a gente tem, né, na família, eu tenho 3 sobrinhos, tem minha filha, então já era minha mãe, agora são agora é minha mãe, eu e minha irmã, né, aí depois agora vai ser 4, aí vai aumentando, né. E como é que se resolve na família? Tem muito problema, leva problema para casa, dá muita treta ou Mas como é conseguem se resolver de boa? empresa familiar é muito complicado, é muito complicado. Sempre tem alguma coisa, mas a gente está aprendendo a separar as coisas. Vou dizer que a gente aprendeu ainda não, mas a gente está aprendendo. E
E a ideia é essa, de crescer o negócio sim, como eu tinha comentado há pouco aqui, a gente está com o momento agora de voltar a expandir com negócios próprios e tal. A gente já tinha feito teste de franquia, né, de sociedade, mas a gente viu que nesse momento a gente precisa realmente crescer com unidades próprias e tal. E no agro lá eu acho que é o meu pé agora, né, eu tô bem, o negócio tá bem encaminhado, a gente tá, começando a colher os frutos ali, e eu acredito que vai ser um negócio bem interessante. E tem que ter, e o que eu vejo é isso, como eu estava falando, né, tipo, nem todo mundo vai entrar dentro do fígado e da mulher cheirosa, né. Nem todos vão se identificar com o negócio. Algum talvez vá querer ser engenheiro para trabalhar ali né, tipo, meu pai tem isso, né, então ele talvez vá se direcionar para esse meio, né, algum dos sobrinhos. Minha filha pode querer outra coisa, ela brinca de mais de médico, fica lá direto, né, quer cuidar de todo mundo. Então, não sei, a gente não sabe o que é que vai ser e a gente não vai, né, obrigar. Lógico que a gente vai tentar conduzir, direcionar, fazer com que entenda, até porque empreender não é somente para o empreendedor, né. Em qualquer lugar, uma coisa que meu pai sempre me falou é o seguinte: "Meu filho, todo mundo tem que ser vendedor. Independente da função que você for, qual cargo, qual trabalho que você for, qual, né, meio você for, você tem que ser vendedor". E eu acho que é isso, eu acho que a gente vai trabalhar para que no futuro aí a família consiga estar bem, ter condição de gerar mais emprego, de trazer mais pessoas para dentro do negócio, de ter mais parceiros que saíram e abriram seus negócios, e ter mais, eu acho que a gente tem que brigar para que o Brasil cresça. E a gente tem muita condição do nosso país ser muito forte, então a gente tá aí acreditando nessa situação. Beleza, então. Nós conversamos então com Ítalo Veloso, fundador e CEO da Fígaro Barbearia, também está à frente da Solar Ais de Ouro, que é a empresa de energias renováveis, também sócio e diretor executivo da Clínica Mulher Cheirosa e cofundador da Agrofil, Agropecuária Nordeste. Ítalo, muitíssimo obrigado pela sua Obrigado, presença Alexandre. aqui no Fim das Contas. Sucesso nos seus negócios. Para você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários quem você gostaria de ver batendo um papo aqui com a gente. Vai ser um prazer te ouvir também. E até o próximo, no Fim das Contas. Sucesso, empresário!